CBN Startups. Terça-feira é dia de CBN Startups aqui no Estação CBN e o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, já está aqui no estúdio comigo. A gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Aline Correia. A Aline, que é especialista em audiodescrição e ela também é fundadora da Imagem Acústica. Vamos conhecer esse trabalho hoje. Muito bom dia, Aline e Vitor, sejam bem-vindos. Obrigado, Aline, por ter vindo. Muitíssimo bom dia a todos. Posso me apresentar? Por favor, vamos começar então. Quem é Aline Correia? Bom, contemplando as pessoas com deficiência visual, que é o público que eu trabalho, eu sou uma mulher cis, hétero, negra, de pele clara, eu tenho um rosto oval, olhos amendoados, eu estou com um côncavo marrom, uma maquiagem bem discreta, estilo nude, um bronzer, um blush rosa bem discretinho, um batom rosa brilhoso, meus cabelos são crespos cacheados, eles estão soltos e eu estou com uma blusa preta com decote reto. A audiodescrição é uma tradução que viabiliza a acessibilidade a pessoas com deficiência visual, a pessoas autistas, as pessoas idosas. A Imagem Acústica foi fundada exatamente dia 26 de fevereiro de 2016, está completando 10 anos agora em fevereiro. Isso, para quem está na Amazônia empreendendo, é muita coisa. A gente observa, Aline, do jeito que você já chegou se apresentando, o quanto essa comunicação mais assertiva com esse público traduz também a essência do teu trabalho, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e também, Vitor, já te perguntando como é que as startups estão nesse cenário da inclusão. Maravilha, eu vou esperar ele me falar primeiro e eu tenho algumas respostas boas também. Eu louca para ouvir a resposta do Vitor, mas vamos lá. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 67, fala sobre a obrigatoriedade da inserção, especialmente das legendas descritivas, da audiodescrição e da língua de sinais. E aí, a gente precisa parar de pensar na questão da obrigação em si, mas pensar nos seres humanos, nos contribuintes, nos consumidores. Hoje nós temos saúde, hoje nós estamos bem. Amanhã é um câncer, amanhã é um acidente, é uma doença, é um crime e que nós todos estamos passíveis a isso. Então eu vou continuar consumindo com a graça de Nosso Senhor, se possível for, seremos consumidores. E quem vai prestar serviço para a gente? De que forma? Se eu não enxergar, se eu não escutar? A gente precisa pensar nessa sociedade porque eles estão dentro da nossa casa. Antes, 20 anos atrás, eu dizia, não tem ninguém com deficiência na minha casa. Hoje eu tenho um pai com Alzheimer. Mas 5 anos atrás, esse diagnóstico não existia. Hoje é uma realidade na minha vida. Então, hoje eu estaciono em determinadas garagens por causa dele, para viabilizar a acessibilidade para ele. Ele já anda na cadeira de rodas, então eu frequento um shopping específico da cidade porque presta, na minha concepção, o melhor serviço a ele, enquanto os outros eu acredito que deixam a desejar. Eu frequento algumas lojas e faço questão, enquanto empreendedora dessa área, eu faço questão de comprar em lojas que viabilizam a acessibilidade, a questão do braille, até o atendimento. Tem algumas startups no Brasil que estão dedicadas a isso, a melhorar, a prestar a qualificação para profissionais atenderem pessoas com deficiência. Fala um pouco desse cenário, Vitor, o que você observa? Antigamente o pessoal dizia que o mercado das pessoas PCD era muito pequeno, né? Então, por isso não servia, eu ia investir em outra coisa porque não ia dar dinheiro. Mas hoje, com tecnologia, você pode pegar o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro tem muito mercado. Eu lembro de um caso, acho que estou até aqui com ele aqui na minha frente agora, do Jefferson Rodrigues, que eu trouxe aqui na CBN Startups. Quem quiser, busca aí depois, Ozipa, aí bota Ozipa CBN Startup. Ozipa é a empresa dele. Ele é cego. Ele veio aqui no programa, ele fez exatamente o que a Aline fez, ele se autodescreveu, né, logo no inicinho da entrevista. E logo em seguida, quando a gente saiu daqui, eu fui conversar com ele para entender um pouquinho mais como é que ele usava a tecnologia. E ele era muito fera de ouvir os áudios do WhatsApp. Ele era muito safo nisso. Assim, a gente ouve no 1.5, 2.0, parece que ele ouve no 3.0. Então ele era muito rápido de ouvir, de responder. Então tem muito mercado, tem muita tecnologia para isso, porque hoje você consegue alcançar mundialmente com a tecnologia e hoje vale a pena você investir. Então não é um mercado que você só ajuda as pessoas, é um mercado que você também ganha dinheiro. Agora, quando a gente olha esse mercado, Aline, queria falar também um pouco sobre a tua experiência, como é que a tecnologia está aliada lá na Imagem Acústica? Olha, a gente depende muito da prestação de serviço. Há serviços que são ao vivo, há serviços que são gravações. E aí
Às vezes alguém quer gravar um filme, um vídeo institucional e o cara está em São Paulo, no Rio de Janeiro, então é tudo pela internet. E aí eu gravo daqui no estúdio, daqui já masteriza, já renderiza e manda de volta para eles ir lá, eles fazem a mixagem. Quando é ao vivo, precisa dos fones e dos transmissores para que as pessoas, só as pessoas com deficiência tenham acesso a isso, para não ficar aquele áudio incomodando as outras pessoas que estão na plateia. Então, e também a questão da inteligência artificial, e aí eu deixo claro isso, eu uso assim, quando eu vou mandar um ofício, quando eu tenho textos para divulgar a imagem acústica, até mesmo muitas das nossas ações acontecem nos bastidores, ações políticas, via Ministério Público, algumas reivindicações, tem coisas que eu não divulgo, porque precisa ficar mesmo nos bastidores, ações com parlamentares. E aí, esses textos explicativos da legislação, que é uma coisa mais delicada, até densa, né? Então, para ficar mais fluido, eu escrevo os textos, aí eu peço para o Charlie, que eu chamo da minha inteligência artificial, Charlie, torna um texto mais fluido aí, que eu quero mandar isso aqui para um deputado estadual. Mas eu escrevo o texto e o Charlie vai lá só para dar uma fluidez, ou ajeitar, verificar a ortografia, a gramática. Não, como é? Pontuação. Sim, faz todo sentido. Hoje, eu lembro que eu vi outro dia, acho que eu esqueci o nome do óculos, tá? Mas ele é um óculos que a Meta fez, junto com a Ray-Ban, que o pessoal chama de Ray-Ban. E assim, eles fizeram um óculosinho legal para você enxergar aquilo que você não enxerga, né? Então, eu tenho deficiência visual. Aí o óculos, você pergunta, o que eu estou vendo agora? Aí o óculos com a câmera, ele checa que tem no ambiente e ele te fala em áudio. Então, hoje já tem muita tecnologia. E eu já vi muita gente que é PCD e está usando o óculos, está usando outras tecnologias que você consegue, às vezes só com o celular mesmo, de observar o ambiente e entender o que está acontecendo. Então, de novo, tem muito mercado e eu acho que assim, você precisa aprofundar um pouco no tema. Acho que seguir a Aline, por exemplo, nas redes sociais, né? Seguir a Imagem Acústica, ela fala muito disso. Então, entender como funciona a dinâmica de quem tem PCD e a dinâmica como é que você pode resolver esses problemas de mercado usando a tecnologia que tem hoje, que às vezes você não precisa nem inventar nada do zero, basta se conectar com uma tecnologia que já existe e você consegue lançar uma solução para PCD ou que faça a inclusão de alguém sem ter muita dificuldade. Às vezes em uma semana você já consegue lançar o que antigamente era impossível de lançar, porque não tinha tecnologia suficiente. Perfeito. Agora, Aline, você falou um pouco da sua experiência, né? Inclusive com o seu pai, você trouxe aí o seu exemplo. O que você acha, por exemplo, o que ainda está faltando para que essas empresas invistam mais em soluções acessíveis? O que você observa assim, no seu dia a dia ou no próprio trabalho, né, que a Imagem Acústica trouxe para você? O que está faltando? Acredito que são dois movimentos. Um, das pessoas com deficiência serem mais fiscalizadoras, cobrarem um pouquinho mais, e o outro é esse mercado enxergá-los enquanto consumidores. Porque tem muita gente querendo consumir, tem uma vasta... Se eu for falar em Brasil, eu estou falando de 45 milhões de pessoas. E aí, se eu jogar isso para um âmbito global, eu falo de 15% da população mundial tem alguma deficiência. Então, não é só, vamos fazer a caridade. Não, é como eu vou ampliar os serviços para ter mais consumidores. Acredito que esse é um ponto crucial. O outro detalhe é pegar as curiosidades. Tem muita coisa que poderia ser muito mais interessante para se beneficiar se as pessoas enxergassem por essa perspectiva. Por exemplo, assistir filme com audiodescrição. Avatar, vou dar um exemplo. Então, tu assiste Avatar normal, sem nada. Tem dois lugares, dois jeitos de assistir. Tem um aplicativo Movie Reading, e aí vai uma startup aí, creio eu, né, que você baixa o aplicativo e você escolhe lá qual a acessibilidade que você quer ver, a audiodescrição, legenda ou língua de sinais, e chega no cinema, você coloca lá, você clica lá e faz a sincronização. Junto com o filme, você assiste com acessibilidade, através do teu celular. O detalhe do Movie Reading é que o teu telefone tem que estar no modo avião. Aí temos um shopping em Belém que tem um sistema Dolby, que eles têm o próprio celular, o fone. Então, você chega no cinema e diz, eu quero assistir com audiodescrição. Qual é a sua cadeira? K9. E aí, quando chegar na hora de tu chegar no cinema, eles já sabem lá que tu vais querer assistir com audiodescrição. Vai um rapaz levar um suporte. Não, é um suporte, é um cano que ele acopla no lugar que acopla o refrigerante na cadeira, no braço da cadeira. E aí fica acoplado o celular, para não ficar no teu colo, para não ter maiores problemas.
e tu ficas com fone de ouvido e tu ficas assistindo o filme assim. Então, assistir Avatar com audiodescrição, Avatar sem audiodescrição, Avatar com audiodescrição, e o ele vai dizendo o nome dos vegetais, das plantas, das nuvens, das montanhas, tudo tem nome. Então, tu vais ter outro filme. Que legal, interessante, né? É uma outra experiência, né? Exato. Tu quer um case que aconteceu comigo? Eu tenho um canal no YouTube, vocês sabem. E teve uma vez que alguém comentou no meu vídeo, poxa, aí você me ferra, né? Porque você fala rápido e não tem legenda. E eu sou surda. Então, era uma pessoa que ela não conseguia ouvir o que eu falava muito rápido, então ela não conseguia fazer a leitura labial. E cadê a legenda? A sorte é que já tem IA hoje em dia que faz a legenda automática. Então, para os vídeos do YouTube, como ele faz a legenda automática, eu sempre programo lá para ele fazer uma. E para os vídeos do Instagram, TikTok, etc., são aqueles vídeos curtinhos, eu peço para colocar a legenda na tela. Então, hoje, pelo menos, a gente resolve o problema desse público. Eu tenho certeza que quando eu comecei a colocar as legendas, a gente começou a ter mais público. Porque a pessoa que está com aquele problema, a pessoa que me procura para resolver um problema no YouTube, ela vai ver um vídeo que é bom para ela, porque ela vai conseguir entender o que está acontecendo naquele vídeo. E de preferência, ela coloca todos os links embaixo, a gente coloca tudo de uma forma que a pessoa não tenha que procurar fora, não tenha que ficar ouvindo nenhum áudio. Então, a legenda já resolve e os links que estão também. Já consegue facilitar aí para esse público, né? Não só para esse público, desculpa te interromper, mas às vezes é pensar para a gente. A gente fica pensando, se eu botar essa acessibilidade, vai ser só para as pessoas com deficiência. Não, vai ser para mim. Às vezes eu estou numa reunião, estou aqui, está acontecendo um tal de coisa, mas eu estou aqui com o vídeo e, no silencioso, eu estou lendo a legenda do que está acontecendo no vídeo. Foi exatamente o que eu fiz agora. Eu queria pegar o nome do convidado, eu abri aqui e eu tive que ler a legenda. A gente pode usar as tecnologias, as especificidades para as pessoas com deficiência, para nós mesmos em vários momentos. Estou citando esse exemplo do que seria um acréscimo de vários filmes que eu já assisti. E aí eu sou meio a louca do assistir filme assim. Eu assisto uma vez normal, sem acessibilidade nenhuma, que é para ter a catarse. Depois eu assisto com a audiodescrição e depois eu assisto de novo, aí eu assisto com a audiodescrição, assisto catarse a segunda vez, a terceira eu venho anotando. Eu falei, dá para escrever um pouco de inglês, né? Para você aprender um pouco de inglês. Olha isso aqui. Acho que a gente tem que falar. Eu treinava isso quando eu fiz intercâmbio, em Oxford, eu ia muito ao cinema por isso, porque eu ficava assistindo lá, a audiodescrição está muito mais adiantada do que a gente, e aí vários filmes, opções que você tinha de assistir, então eu tinha o listening ali direto, eu tinha o filme e tinha aqui no meu ouvido a audiodescrição em inglês. Então, minha filha, bora praticar esse negócio aqui. Perfeito, acho que isso pode render uma outra conversa, Vitor. A gente vai marcar. Quero agradecer Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, e também a nossa convidada de hoje, Aline Correia, especialista em audiodescrição e também fundadora da Imagem Acústica. Muito obrigada a vocês, até uma próxima.